Muito bem, amigo catequista, não somente catequistas, mas todos aqueles que fazem conosco a escola bíblico-litúrgico catequético. E hoje vamos fazer essa experiência linda, bonita, de conhecimento e na prática da leitura orante da Bíblia, da leitura orante da Palavra de Deus. É um dos pilares da nossa ação pastoral da Diocese de Foz do Iguaçu, da CNBB, um dos 4 pilares que mantém uma comunidade de pé. É a Palavra de Deus. E vamos hoje conversar a partir desse texto muito lindo, uma síntese do Padre Humberto Robinson Carvalho, Bíblia, palavra que transforma a vida dos catequistas. Mas é claro, não é somente para o catequista, é para todo cristão. A leitura orante da Palavra de Deus perpassa desde o Papa até aquele recém-convertido, aquele que está no caminho do catecumenato. A leitura orante da Bíblia, lembra que um dos objetivos uma das ações que o nosso plano de ação evangelizadora da Diocese propõe é justamente conhecer a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus através da leitura orante. Não fazer cursinhos sobre Bíblia apenas. É importante também o conhecimento científico, sabermos o contexto quando foi escrito a Palavra de Deus, a Bíblia, mas, sobretudo, ter uma leitura orante da Palavra de Deus, para que nós nos apropriemos da Palavra de Deus. Pois bem, a leitura orante da Palavra de Deus é o coração da vida cristã, pois a vida cristã é alimentada pela fé, escuta da palavra e sua prática, pela esperança, anúncio da palavra por meio da palavra e do testemunho e a caridade, amar os outros como Deus nos ama. Entenderam? A vida cristã é alimentada pela fé, pela esperança e pela caridade. Fé, esperança e caridade. Lembramos dos santos. Quem são os santos? Santo Antônio, São José, Santa Teresinha. Quem são os santos? São aqueles homens e mulheres que viveram uma vida cristã autêntica, de profunda comunhão com Cristo. Homens e mulheres de fé, de esperança e de caridade. Então, fé, escuta da palavra e a sua prática. Esperança, o anúncio profético da palavra. E a caridade, o amor entre nós. Muito bem. O que significa Lectio Divina, ou leitura orante da Palavra de Deus? Ou exercício da leitura orante da Sagrada Escritura. Exercício, veja bem. Quando se fala em exercício, logo a gente se lembra talvez de um trabalho de escola, de uma faculdade. Exercício, nós lembramos jogador de futebol que durante a semana tem que exercitar o chute, exercitar as táticas de ataque e de defesa. Exercício, lembra exercício físico, caminhada, corrida, academia. Exercício lembra prática, fazer, executar, fazer, executar. Então a leitura orante da Palavra de Deus é esse exercício que nós devemos praticar, né? E esse exercício, como regra, todo exercício tem regra, tem vários, tem alguns autores que colocam até 10 passos. Aqui, seguindo o Padre Humberto, nós vamos fazer esse exercício a partir de 4 momentos: leitura, meditação, oração e contemplação. Então, esses 4 momentos em que nós vamos exercitar esta leitura da Palavra de Deus, né? Então, através desses 4 degraus, leva-nos a uma maior sintonia com Jesus e a sua palavra, transformando-nos em autênticos discípulos missionários. Então, não é uma leitura, simplesmente uma leitura. É esse exercício, veja bem, que nos coloca em sintonia com Jesus, com o Senhor e a sua palavra. Veja bem, e qual é a consequência disso?
nos transforma em autênticos discípulos missionários. Esse é o objetivo da nossa fé. Esse é o objetivo, desde o documento de Aparecida, tornarmos-nos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo em que nós insistimos em que o catequista, o ministro, ele deve ser um mistagogo. O mistagogo quem é? É aquele que vive esta vida em comunhão com Cristo. Então, o que significa a Lexio Divina? Consiste na leitura de um trecho bíblico, repetida uma ou mais vezes, acompanhada de silêncio, meditação, oração e contemplação. Então, esse é o básico. É a palavra de Deus lida, refletida, um trecho bíblico, de preferência não muito longo, um trecho bíblico. E aqui na nossa escola, nós estamos lendo o livro de Éfeso. Então, cada dia nós vamos estudar, nós vamos ler, nós vamos meditar, fazer uma leitura orante, exercitando com um trecho da carta de São Paulo a Efésios. Esse modo de ler, rezar, nos leva a um verdadeiro encontro pessoal com o Senhor. Veja bem, atrás de mim nós temos aqui o sacrário. Ali está Jesus presente na Eucaristia, presença real. E quando nós nos abrimos a Sagrada Escritura e começamos a meditar a Sagrada Escritura, temos esse encontro pessoal também com Jesus, verdadeiramente. Lembremos de alguns autores bíblicos, o encontro de Nicodemos com Jesus, Zaqueu, aquele encontro que mudou a vida de Zaqueu, o Senhor que fala, desce depressa, hoje convém que eu fique na sua casa, o encontro de Jesus com a samaritana à beira do poço de Jacó. Veja, quantos e tantos outros exemplos que podemos citar a partir da Escritura, a partir da Palavra de Deus. Então, esse encontro pessoal com Jesus. Veja bem, e a leitura orante, quem é que não tem a Bíblia em casa? Quem é que não tem a Palavra de Deus em casa? Todos temos. Então, essa leitura orante ajuda os pais a passarem a fé aos filhos, os catequistas aos catequizandos, os padres aos seus fiéis. A Palavra de Deus é como uma fonte de água viva que jorra abundantemente nas famílias e em suas casas. Veja bem que interessante. Por meio da leitura orante da Bíblia, procuraremos compreender o que diz a Bíblia. A palavra está muito perto de ti, em tua boca, em teu coração, para que a ponhas em prática e, ao mesmo tempo, instruir, corrigir, formar na justiça e assim qualificar o homem de Deus para toda a boa obra. Então não é uma leitura espiritualista, mas é uma leitura que nos leva a uma espiritualidade cristã. Compreendendo bem, espiritualidade é mais do que momentos estanques de oração. Espiritualidade é um estilo de vida, é um modo de vida. Então a leitura orante possibilita que nós nos instruamos, ou seja, eu sei, me aponta o caminho a seguir. A palavra de Deus é luz, me aponta, ela corrige se eu estou errado, ela forma, ela molda, ela vai mudando o meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir, forma na justiça, ou seja, como que eu devo me conviver com os outros, com Deus? Isso é espiritualidade. Veja bem, o Concílio Vaticano II buscou retomar e valorizar aquilo que os primeiros cristãos já faziam, lá no início do cristianismo, sobretudo antes do século III. Essa experiência forte com Jesus e a tradição cristã nas origens. Então, a leitura orante deve provocar em cada catequista, em cada pessoa, veja bem, um renovado desejo de ajudar a interpretar a vida à luz da Palavra de Deus, tornando-nos modelos de serviço
e de oferta generosa ao Senhor da vida e da história. Tornarmos-nos modelo, queridos irmãos e irmãs. Quando nós olhamos para a vida dos santos, nós compreendemos isso. Modelo, exemplo a ser seguido. Isso é o mistagogo, porque o mistagogo é aquele que caminha à frente ou que conduz ao lado do seu catequizando, conduz ao mistério. Pois bem, mas como fazer a leitura orante da Bíblia? Como fazer a leitura orante das Sagradas Escrituras? Eu falava antes, é um exercício, então tem um método. É muito importante prestarmos atenção. E esse texto depois vai estar disponível para que você possa acessar, ler, reler e aprofundar. Como fazer a leitura orante da Palavra de Deus? Aqui também, nessa Bíblia Sagrada, especial Iniciação à Vida Cristã, nas primeiras páginas, nós temos, a CNBB teve esse cuidado de colocar na introdução os passos, o que é a Lexio Divina e os passos para a leitura orante da Palavra de Deus. Muito recomendado também. Mas, então, quem tem essa Bíblia pode usar a própria Bíblia, mas temos também esse texto que eu vou deixar disponível para que você possa ler e aprofundar. É claro que aqui, nesse vídeo instrutivo, nós não estamos passando ponto a ponto, lendo literalmente o texto. Então, depois você pode ler e aprofundar. Mas agora preste bastante atenção. Como fazer a leitura orante da Bíblia? Como fazer? É simples, mas é necessário seguir passo a passo, tá? Então, primeiro, quando eu vou fazer uma leitura orante, eu preciso ter um texto bíblico. Eu preciso escolher um texto bíblico. Primeira coisa, é claro que para cada dia, para cada momento, eu particularmente, quando eu descobri a riqueza da leitura orante, todos os dias de manhã eu faço a leitura orante. Eu pego o Evangelho do dia, eu faço com o Evangelho do dia. Algumas pessoas, por exemplo, acompanham o programa Experiência de Fé com o Padre Reginaldo Manzotti. O Padre Reginaldo Manzotti pega um texto bíblico e vai lendo. Cada dia vai lendo um trecho. Então é um método, É um método. Eu vou escolher agora a leitura orante com o Evangelho segundo Mateus, leitura orante aqui na escola, nós estamos fazendo a leitura orante com a carta de São Paulo aos Efésios. Então cada um tem o seu ritmo, pode fazer a leitura orante com os Salmos, mas recomenda-se sempre a leitura orante começar pelo Novo Testamento. Mas enfim, escolher um texto bíblico, não muito longo, Não muito longo. Segundo, reservar um local aconchegante para a leitura. Eu aqui escolhi sair do escritório, vocês percebem que nas aulas eu estou usando o meu escritório pessoal, mas aqui eu escolhi vir aqui na capela, esse local, porque eu quero fazer contigo essa experiência orante. Que esse momento não seja somente um momento instrutivo, Então, escolher um local aconchegante para a leitura. Lá na casa tem um jardim, tem uma árvore. Escolha esse local, vai lá debaixo da árvore. Tem a casa, tem bastante gente na casa. Enquanto eu estava com a família, eu já tinha esse hábito da leitura orante da Palavra de Deus. Eu fechava o quarto, ia para o quarto, rezava no quarto, meditava no quarto. E foi numa leitura orante da Palavra de Deus que Deus falou aos meus ouvidos, eu senti o convite para ser padre, para ser sacerdote. Então, o local. Então, primeiro, escolher um texto bíblico. Segundo, reservar um local onde nós tenhamos um ambiente que possibilite esse local de silêncio para nosso diálogo com Deus. Terceira coisa, estou num lugar, invocar a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que dinamiza a oração. A leitura orante ela deve ser conduzida pelo Espírito. Deus fala conosco pelo Espírito Santo e nós falamos com Deus a partir do Espírito Santo. Então, essas três coisas básicas, o texto, o lugar e o Espírito Santo. Se quisermos, podemos rezar uma oração tradicional de invocação ao Espírito Santo, mas também podemos elaborar a nossa própria oração.
Quem, por exemplo, tem a tradição de participar do grupo de oração, que é da Renovação Carismática Católica, naturalmente já tem um jeito espontâneo de pedir, de clamar o Espírito Santo. Mas esse momento é muito importante, gente, é muito importante. Fechar os olhos um instante e pedir. Pode ser aquele refrãozinho que todo mundo conhece, a nós da Sei Divina Luz, enviai o vosso Espírito Senhor, né? Vem Espírito Santo, vem iluminar, ou pegar, deixar preparado um CD, colocar a música de fundo e pedindo e clamando o Espírito Santo, né? É bom ter presente isso. Aqui também, o Padre Humberto preparou uma oração, elaborou uma oração para este momento. Então vai estar disponível e nós vamos utilizar para este momento, daqui a pouco vamos fazer o exercício da leitura orante, nós vamos utilizar esta oração, tá bom? Agora, qual é o roteiro esquematizado da leitura orante da Palavra de Deus? O roteiro. Então, primeira coisa, a leitura orante segue um itinerário que compreende alguns degraus, passos ou etapas, demos o nome que queremos dar. Então, nós precisamos respeitar isso. Então, vamos lá. Então, eu falei antes, vou repetir. São 4 momentos. Leitura, meditação, oração e contemplação. Isso tem que decorar. Então, o primeiro passo é a leitura. Leitura pausada, atenta e perseverante do texto escolhido. Ler o texto. Se eu peguei um texto, digamos que é o Evangelho do dia, eu vou ler o texto. O que o texto está dizendo? Eu tenho sempre o dicionário de português do lado, porque às vezes aparece uma palavrinha ali e estudar o sentido daquela palavra faz toda a diferença para compreender o texto. O que o texto está dizendo? Às vezes na Bíblia da edição Jerusalém, às vezes no rodapé da Bíblia Ave Maria, a maioria das Bíblias tem notas de rodapé. Então ler as notas de rodapé é muito importante. Textos relacionados, pegar aquele texto, ler várias vezes, 1, 2, 5, 10, 15, 20 vezes se necessário for, ler o texto, né? Aprender de cor, isto é, de coração. Não é decorar no sentido assim, de falar de cor, mas apreender, assumir o texto no coração. Muito importante esse fato, gente, né? O objetivo desse primeiro passo é compreender a mensagem central do texto escolhido. Temos de sair desse passo com clareza do texto lido. O que o texto está falando? Ainda não é meditação, ainda não é o que o texto está me dizendo. O que o texto quer dizer para mim, para você, para o fulano, para o cicrano, para o papa, para o bispo, para o pastor, o que o texto está falando? Ponto. É leitura. Deixar o texto falar e se perguntar o que o texto diz para você mesmo, né? Interiorizar a mensagem do texto. E o melhor caminho para isto é o silêncio, né? Então você leu, releu, dá uma paradinha, 5, 10 minutos, 15 minutos, para se apropriar verdadeiramente do texto, né? Também pode se servir de comentários, ou dicionário bíblico, ou de outros subsídios que ajudem a compreender melhor o texto, sem problema nenhum. Hoje temos ali o smartphone em nossas mãos, procure lá, o que o texto está falando, alguém que fez um comentário, né, sobre aquele texto. Cuidado para não sair do ambiente de oração, cuidado, né? Inclusive, por exemplo, eu tenho várias traduções de Bíblia, então pegar traduções diferentes, 2, 3 diferentes, Ave Maria, edição pastoral, edição CNBB, né, TEB, da Paulinas, da Vozes, tem várias traduções com imprimatur que a gente pode utilizar para compreender, porque cada tradução traz um aspecto diferenciado das Sagradas Escrituras da Bíblia, né?
E essa palavra deve ser compreendida dentro do seu contexto histórico, político, religioso, econômico e cultural daquela época, que é diferente do tempo de hoje, né? Assim, evitaremos fazer uma leitura fundamentalista do texto, né? Se lá naquele tempo tinha escravo, hoje não tem escravo. Se lá naquele tempo, naquela cultura, as mulheres eram subjugadas pelos homens, uma cultura machista, hoje não é mais assim. Então temos que sempre contextualizar. Então, primeiro, leitura. Segundo passo, meditação. Meditação. Tá? O que significa meditar? É muito importante. Gente, quando se fala de meditação, às vezes a gente imagina, né? Aquele meditar de olhos fechados, né? Os orientais. Aqui no nosso caso, a meditação, ela tem um sentido bem peculiar. Preste bem atenção, porque esse ponto, claro, cada passo, cada degrau da leitura orante é importante. Mas agora a meditação é quando eu me olho no espelho a partir da palavra de Deus. Meditar é repetir, é mastigar. Os santos padres da igreja usam o termo ruminar. Sabe os animais ruminantes? Vamos usar o exemplo do gado. Ele vai lá, ele vai comendo, ele vai comendo. Capim, né, grama, né? Depois ele deita e ele lá dentro ele vai ruminando, como que mastigando, para extrair todo o suprassumo que aquele alimento que ele comeu pode lhe proporcionar. Então esse é o momento de ruminar, de mastigar a palavra de Deus, de digerir a palavra, né? Para que a gente consiga extrair dela tudo aquilo que ela pode nos proporcionar. E algumas perguntas importantes nesse momento. O que esta leitura diz para mim? Agora, não é o que o texto diz para todos na leitura, é uma leitura objetiva. Agora, essa leitura se torna um pouquinho subjetiva. O que o texto diz para mim? O que Deus fala por meio desse texto? Agora é Deus falando para mim, é Deus falando para você, de maneira individual, de maneira pessoal. Qual o versículo que me chamou mais atenção enquanto eu fiz a leitura? Aquelas 3, 4, 5, 10, 15, 20. Qual foi o versículo, qual foi a palavra, qual foi o texto que me chamou a atenção? Eis o momento de ruminar, de ruminar. O que preciso mudar em minha vida a partir dessa leitura? O que eu preciso mudar? Veja bem, a meditação é isto. A meditação é isto. Seja qual for o texto escolhido, do Antigo ou do Novo Testamento, veja bem, contemplaremos nele o mistério pascal de Jesus. Olha a importância das nossas primeiras aulas. Olha a importância. O que nós contemplamos, seja qual for, do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, ali, nele, vai estar sempre presente o mistério pascal de Cristo. Sofrimento, morte, ressurreição e glorificação. Vou citar um exemplo. Lembra de um texto, quando o nosso pai da fé, Abraão, ele foi desafiado na fé por Deus, pegar o seu filho Isaque e oferecê-lo em sacrifício. Abraão pegou o seu filho, subiu ao monte, né, e iria em obediência de fé. Mas ali, quando ele chegou no momento extremo, Deus interveio e falou: não quero sacrifício. O que significa esse texto? Só para vocês entenderem, né? Ali, Abraão significa o pai, Isaque é o próprio Cristo. O sacrifício, nós compreendemos, é o sacrifício da cruz. O Cristo que se entregou, o Pai não poupou o seu próprio Filho. Então, tudo no Antigo Testamento prefigura
o Novo Testamento. Tudo no Antigo Testamento é tipologia daquilo que vai acontecer com Cristo. Então o mistério pascal está ali. A passagem do povo lá no Antigo Testamento que passou o Mar Vermelho a pé enxuto prefigura o batismo, prefigura a nossa passagem pela morte e saindo libertos após o terceiro dia, a ressurreição de Cristo. Ali é o nosso batismo, prefigura o batismo, veja. Então sempre, em qualquer texto do Antigo ou do Novo Testamento, ali está presente o mistério pascal. E isso, gente, conforme nós vamos exercitando, nós vamos compreendendo. Então esse exercício é necessário ser feito. A meditação torna o texto atual e o traz para dentro de nossa vida e de nossa realidade, né? Tanto pessoal como social. Meditar é dialogar. Gosto tanto dessa palavra, dialogar. Tanto é que eu deixei em destaque esta frase para quem vai acessar o texto depois, né? Meditar é dialogar, falar com Deus. E quando é dialogar, nesse momento, eu deixo Deus falar comigo, né? Você deixa Deus falar contigo, deixa Deus falar com você, né? É falar com Deus e deixar que Ele fale também. Porque às vezes nós somos tanto tagarelas na oração, a gente fala e não deixa Deus falar. Então, neste momento da meditação, é deixar Deus dialogar conosco, né? Deus fala no silêncio e no silêncio escutamos a sua voz. Esse Padre Negão que está falando com vocês, uma mesinha de faculdade, faltava 20 minutos para eu fazer a prova. Eu estava prestando vestibular na UniOeste para administração de empresa, na época com 23 anos. E eu fazendo uma oração, assim, pedindo para Deus que me ajudasse a passar naquela prova, porque eu queria muito fazer uma faculdade, mas de repente eu ouço Deus falando comigo: Negão, tu sabes que não é isso que eu quero para você. Eu escutei Deus falando comigo como você está me ouvindo agora falar. Ele sussurrou naquele silêncio profundo, porque estava ali, era dentro já da sala, do local da prova, não podia se conversar, né? Então naquele momento, no silêncio, Deus falou comigo. No silêncio Deus fala com toda e absoluta certeza. Então nesse momento, o segundo passo da meditação é muito importante. Após termos certeza de qual versículo, qual texto, ouvir Deus falar, deixar Deus falar. Porque no terceiro passo, aí sim, é o momento da oração. O terceiro passo é a oração. Aí nós vamos falar com Deus. A oração por meio da palavra lida e meditada. Rezar o texto lido, né? Às vezes o texto que nós lemos vai surgir um pedido. Às vezes vai surgir um agradecimento. Às vezes vai surgir um louvor. Às vezes vai surgir do nosso coração lamentação. Às vezes vai correr lágrimas aos olhos de tristeza, de angústia. Às vezes vai surgir do nosso coração alegria, gozo, felicidade, porque é a palavra viva e eficaz. Mas faça a oração, né? Entramos em diálogo, em comunhão amoroso com o Senhor, com Ele. Não, seja lá, lembra que eu falava da importância do Espírito Santo? É o Espírito Santo que vai conduzir esse momento, né? A oração está presente em todos os passos da leitura orante, é claro, porque a leitura é orante desde o preparar o espaço, desde escolher o texto, desde o momento da leitura, já é oração. Mas esse é o momento de nós verbalizarmos em forma de oração o que lemos e meditamos, né?
O que esta palavra me faz dizer a Deus? É um pedido? É uma súplica? É uma lamentação? É um pedido de perdão? O que a palavra me faz pedir para Deus? Esse é o terceiro passo, a oração, né? Rezemos com o coração, rezemos com o olhar, rezemos com a boca, rezemos com o nosso ser, nos colocar inteiramente disponível para Deus. No meu tempo de seminário, eu digo isso assim, não para me engrandecer, para dizer que eu sou diferente, não, mas só para citar. No seminário, eu tinha um gesto que para mim falava muito. Eu lia o texto bíblico e neste momento da oração eu deitava no chão, de braços abertos, né, com a boca no chão, né, no sentido de orar, né, de prostrar-se com a boca no chão e ali fazer a minha oração, meu diálogo com Deus. Gente, que experiência profunda! Como Deus trabalhou a minha vocação nesse tempo ao fazer esse gesto, né? Porém, nunca percamos de vista o texto lido e meditado. Não vamos inventar coisa. O que o Espírito Santo conduziu naquele momento? Fiquemos fixo neste momento, né? Nesse momento a oração terá de ser à luz do texto e não de outras realidades. Ou seja, a minha oração, ela deve brotar da palavra lida e meditada, e não de outras circunstâncias e não de outras realidades. Quarto passo é a contemplação. Quando a gente fala de contemplar, eu tenho um gesto assim que expressa bem uma coisa muito natural do ser humano. O homem, quando vê uma mulher bonita, a mulher, quando vê um homem bonito, né? Quando você está diante das cataratas, que coisa bela, que magnífico, que lindo, né? Diante do extraordinário, diante do diferente, né? Eu estou citando isto porque a contemplação é a nossa atenção voltada diretamente e unicamente ao Senhor da vida e da história. É esse olhar para Deus, é esse olhar para o Senhor. Li, meditei, rezei, agora eu coloco tudo diante dele. Eu me calo, eu contemplo diante dele que é grande, diante dele que é imenso. Entende? Se do meu coração brotou uma oração de piedade, porque eu vou reconhecer que aquela palavra me fez reconhecer que eu sou um pecador, eu vou estar diante daquele que é misericordioso. Se do meu coração brotou uma oração de louvor, de súplica, eu vou me colocar diante daquele que é santo, 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 todo-poderoso, né? Se no meu coração brotou uma oração que é uma oração de pedido, eu vou me colocar diante de uma oração, diante de Deus que é Emmanuel, que é Deus comigo, que é Javé, que me ouve, que me entende, né? Que vê, que escuta, que fala. Vocês estão me entendendo? Então eu vou me colocar conforme a oração, simplesmente eu me coloco. É automático. Padre, não se preocupe, é automático. O Espírito te faz, te leva a esse sentimento. E a contemplação quase que se confunde com a adoração. Mas não é aquela adoração de dobrar os joelhos, mas é de ficar nessa atitude de contemplar essa presença de Deus que a mim se revela, né? E à luz da palavra que eu meditei, aí então eu vou permitindo e vou discernindo qual é a vontade de Deus na minha vida. Gente, é entrar no céu, é permitir que aquele espaço, lembra da importância do espaço? É permitir que aquele lugar
quer seja embaixo de uma árvore, quer seja na varanda da casa, quer seja numa capela, quer seja no quarto, quer seja na sala, porque a leitura orante também pode fazer com toda a família reunida. É permitir que naquele momento eu faça esta experiência de céu. Destaco aqui, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que contemplar é olhar fixamente em Jesus. É olhar para Ele, né? Fixar a nossa atenção nele. E quando a gente olha para Ele, nós nos envolvemos. É viver esse intercâmbio, é viver esta comunhão entre o céu e a terra, entre nós e Jesus que se deixa encontrar na palavra. Quem vai estudar esse texto inteiro vai percebendo esta presença de Jesus na palavra de Deus, né? A contemplação, gente, preste bem atenção, não é fruto do esforço humano. Não. É dom gratuito de Deus a cada um de nós. É Ele que se manifesta misericordioso a quem é pecador. É Ele que se manifesta Javé, Emanuel, para quem está numa angústia, para quem precisa de uma libertação. É Ele que se manifesta como o Deus Todo-Poderoso para aquele que precisa louvar, agradecer e bendizer por uma dádiva. É Ele que se revela. Então não se preocupe muito. É dom, é graça tudo que vai acontecer, né? É graça. Percebemos a ação de Deus dentro de nós, né? Perguntamos, neste momento, no momento da contemplação, como Deus agiria se Ele estivesse em nosso lugar? Como Jesus faria se Ele estivesse em nosso lugar? Neste momento, lembra, a oração nos faz comunhão com Cristo e é Ele, com Ele, por Ele, no Espírito, que nós elevamos a nossa oração ao Pai. E é nele, com Ele, por Ele, que o Pai também se comunica conosco no Espírito Santo. Veja que dádiva, veja que coisa linda, né? Pergunte, Mestre, o que queres que façamos? Né? Então esse é o momento dessa contemplação. E a gente vai sentir lá dentro, quando a gente fala do discernimento vocacional, Deus falou comigo para mim ser padre. Não falou assim em português, ou em espanhol, ou em inglês, ou em uma língua vernacular. Ele falou ao meu coração, assim como Ele falou no coração de Maria, neste momento de contemplação. Eu sempre digo que quando nós falamos no encontro de Maria com o anjo, mais do que imaginar um homem alado, um homem de asas, ou um bebê de asas que veio conversar com Maria, é Maria fazendo essa leitura orante, né? É Maria fazendo esta leitura orante, né? E chegar no final, chegar no final da nossa leitura orante, dizer para Deus como fez Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Oh, que sonho que eu tenho, querido catequista, querido ministro, querido cristão, que sonho que nós temos se todos os dias pudéssemos fazer a experiência da leitura orante da palavra de Deus. Que sonho, que sonho, que sonho, que sonho, né? Mas enfim, todos os dias é difícil, que seja uma vez por semana. Aí você me pergunta, mas Padre Edivaldo, qual texto então que eu posso usar durante a semana? Você é catequista? Toda semana você tem uma turma de catequese. Antes de preparar o encontro de catequese e pegar o Crescer em Comunhão, pega o texto bíblico que você vai usar depois na catequese, faça a leitura orante para a sua vida. Pegue a Bíblia, não o Crescer em Comunhão, pega a Bíblia e faça a leitura orante daquele texto. Padre, mas tudo bem, mas só isso? Ou, mais uma vez, ótimo, pega o texto da liturgia do próximo domingo, né? Pega o evangelho do domingo, pega a segunda leitura ou a primeira leitura, pega um texto bíblico
Faça a leitura orante com o texto bíblico da liturgia no final de semana seguinte. Lembra, a liturgia e a catequese precisam caminhar juntas. Faça essa experiência. Quando você faz a leitura orante da Palavra de Deus e depois vai celebrar, toma uma dimensão muito diferente. Você vai lá celebrar aquela palavra, né? Você vai lá para agradecer aquilo que você já está vivendo. Vai ter um sentido muito, muito diferente na sua vida, tá bom? Aí conclui rezando, né? Uma oração de agradecimento, um salmo. E aqui nós vamos deixar também o texto que o Padre Humberto preparou, encerrando com a oração também ao Espírito Santo, para que a gente consiga colocar em prática aquilo que Deus nos ditou, tá bom? E agora, a última parte então deste momento formativo, nós vamos fazer a experiência da leitura orante da Palavra de Deus. Pause o vídeo aí você, né? Eu aqui vou fazer de maneira contínua, mas você vai dar um pause no vídeo, vai abrir a Bíblia, pegar a sua Bíblia, vai abrir a Bíblia, né? Em Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23, tá? Claro, né? Isso, prepare o lugar, né? Escolha o lugar. Se onde você está agora está meio barulhento, faça depois, mas faça essa leitura orante. Vamos fazer juntos hoje, tá? Então você vai escolher um local, um lugar sozinho, para que você possa mergulhar realmente na Palavra de Deus. Necessariamente não precisa fazer sozinho. Você pode fazer em 2, em 3, pode fazer a família toda, pode fazer em mais do que 10 pessoas. Mas é importante que todos façam os passos juntos, né? No momento de meditar, cada um vai meditar para si, mas as partes ali, depois no momento da oração, se estou fazendo mais de uma pessoa, então cada um fala em voz alta a sua oração, aquilo que o Espírito suscitou no coração, tá bom? Então escolha um lugar, né? Abre a Bíblia em Efésios capítulo 1, 15 a 23. Isto, tá? Então faça isto. Segundo momento, isto, já voltou, já preparou, já abriu a Bíblia no texto escolhido para a nossa Lexio Divina. Ótimo, muito bem. Segundo momento, perceber que eu estou aqui o tempo todo sentado. Até pensei em fazer, mas assim, sentado. Escolha uma posição confortável. Eu já estou aqui falando há 45 minutos, né? Essa posição tranquila, né? Estou aqui com as nádegas bem encostadas atrás na cadeira, estou com as costas na cadeira. É a posição tranquila, os 2 pés no chão. Escolha uma posição confortável para a sua Lexio Divina, para a sua oração. Isto, né? Ajeita bem. Se o calçado vai atrapalhar, tire o calçado, né? Fique à vontade. Ajuda muito nesse momento a buscar a paz interior, né? Eu costumo fazer o exercício da respiração, né? Então, com as mãos soltas, tranquilo, né? A respiração, feche os olhos, respire. Puxa o ar, solta levemente. Puxa o ar e solta levemente, né? Esse exercício é muito importante. O quanto você achar necessário, né? 1, 2, 10, 15 vezes, né? Simplesmente sinta, né? Sinta a respiração. Inspirar e respirar, né? Inspirar e respirar. Inspirar e respirar. Colocar-se diante de Deus. Colocar-se na presença de Deus. Se enchendo de Deus.
se esvaziando de si, se enchendo de Deus, se esvaziando de si, trazendo presente se tem alguma dificuldade, trazendo tudo presente. Nada, nada, nada vai ficar de fora. É a nossa realidade diante de Deus e Deus diante de nós. E vamos pedir o Espírito Santo, rezando essa linda oração que o Padre Humberto compôs. Vem Espírito Santo, abre nossa mente e nosso coração para mergulharmos no mistério do seu infinito amor. Concede-nos a graça da leitura apaixonada e aprofundada da Sagrada Escritura. Permite-nos meditar a Sagrada Palavra e com ela modificar nossas vidas. Ensinai-nos a rezar com a Palavra Divina e, por meio dela, transformar nossa vida em oração. Ajudai-nos a contemplar por meio da Tua Palavra o mundo, as pessoas, a natureza e pela contemplação fixar nosso olhar tão somente em Tua bondade e Tua misericórdia infinitas. Venha Espírito Santo, enche-nos com Tua sabedoria e com Teu poder divino. Transforma por meio da leitura orante todo o nosso ser, a fim de sermos também nós Tua Palavra viva e eficaz no meio do mundo em que vivemos. Venha Espírito Santo, nós te pedimos e imploramos, por intermédio de Jesus Cristo, Palavra do Pai, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Efésios capítulo 1, 15 a 23. Por isso, desde que soube de vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me sempre de vós em minhas orações, suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso que vos deu o Espírito da sabedoria e da revelação, para melhor conhecê-lo, que Ele ilumine os olhos do vosso coração, para que conheçais a esperança a qual Ele vos chama, a riqueza da glória que Ele nos dá em herança entre os santos e a extraordinária grandeza do poder que Ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa, em favor de nós que cremos. Esta força, Deus a exerceu no Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo o principado, potestade, poder e dominação, ou qualquer outro título que se possa nomear, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu acima de tudo como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica em todas as coisas. Poderíamos ler 1, 2, 3, 4, 10 vezes o texto, mas aqui eu concebo como uma leitura comunitária, uma leitura orante comunitária, porque eu estou rezando com você, você está rezando comigo. E quando se faz uma leitura comunitária, quem conduz a oração faz esse momento de leitura de maneira a conduzir todos juntos no mesmo compasso da leitura. Então vamos lendo juntos. Versículo 15. Por isso, desde que soube de vossa fé no Senhor Jesus, por isso, desde que soube de vossa fé, lembremos,
é Paulo escrevendo uma carta, mandando uma carta à comunidade de Éfeso, de cristãos que se converteram. É Paulo escrevendo: soube de vossa fé no Senhor Jesus. Ou seja, chegou a notícia a Paulo de que eles tinham fé em Jesus. É o que o texto está dizendo. E do vosso amor para com todos os santos. Quem são os santos? Os que passaram pela iniciação à vida cristã. Quem são os santos? Aqueles que se converteram. Não é santos como temos hoje, canonizados. Naquele tempo não existia canonização dos santos. Não cesso de dar graças por vós, ou seja, de agradecer a Deus por esta comunidade de fé, de comunidade de amor. Ele agradece a Deus, lembrando-me sempre de vós, ou seja, Paulo, que catequizou aquela comunidade, não se esquecia deles. Dá para dizer seus catequizandos, em minhas orações. Olha que bonito. Suplicando a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o Deus? É interessante aqui. Qual é o Deus? Porque a comunidade de Éfeso, quem se lembra da primeira aula, a comunidade de Éfeso fazia uma confusão tremenda. Então tinha um panteão, tinham vários deuses. É o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo. Não é o Deus dos judeus, não é o Deus do muçulmano, trazendo para a nossa realidade, não é o Deus do espírita, mas é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso. Este distintivo que Paulo faz questão de frisar para a comunidade de Éfeso. Olha só, suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que vos dê o Espírito de sabedoria, ou seja, o Espírito Santo. Então Paulo reza ao Deus Pai, que vos dê o Espírito de sabedoria. Ou seja, esta é a estrutura cristã. Tudo vem do Pai por Cristo, O Espírito vem do Pai por Cristo, E suplica ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que vos dê o Espírito de sabedoria e da revelação para melhor conhecê-lo. O Espírito Santo de sabedoria e da revelação, porque é o Espírito Santo que vai revelar a verdade da fé, da esperança e da caridade. Que Ele ilumine os olhos do vosso coração. Ele quem? O Espírito Santo. Para que conheçais a esperança a qual Ele nos chama. Qual é a esperança? A esperança na vida eterna, a esperança na ressurreição, a esperança do céu. Ele continua, a riqueza da glória que Ele nos dá em herança entre os santos. Olha que maravilha, uma comunidade que estava meio vacilante na fé, alguns estavam até apostasiando a fé, ou seja, negando a fé em Jesus Cristo. Então ele chega e pontua que o Espírito Santo dê clareza na fé, clareza na revelação, para que conheçais essa esperança, essa expectativa. Lembra-se que nós falávamos que a palavra de Deus, ela está entre aquilo que vivemos, aquilo que vai vir, mas já vivendo e atualizando hoje. Esta paradoxal realidade do reino, o já e o ainda não, e acontecendo aqui na história. E Paulo retoma isto, E a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa, em favor de nós que cremos. Olha o que Paulo pede à comunidade de Éfeso, O Espírito Santo,
para que Ele ilumine os vossos corações, para que conheçais a esperança e não desistam jamais, né? Aquilo que Deus nos chama, aquilo que Deus nos impulsiona. Esta força, Deus a exerceu no Cristo, ressuscitando dos mortos, né? Esta força, esse vigor, esta coragem, esta ousadia, Deus a exerceu no Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita. Aqui Paulo, então agora ele está saindo de uma súplica, de uma apresentação, e agora aqui ele já está, de uma certa maneira, catequizando, mostrando através de quem Deus atua no mundo. E aqui ele começa a refazer, ele começa a trazer presente todo o mistério pascal. Vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ressuscitando dos mortos e fazendo sentar-se à sua direita no céu. Lembra o mistério pascal? Uma das compreensões é vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que profundo isto. Acima está sentado à direita nos céus, Jesus, à direita no céu, acima de todo principado, potestade, poder e dominação ou qualquer outro título que se possa nomear. Nada. Então, vamos imaginar a bagunça que tinha lá. Vamos imaginar hoje, vamos trazer para a nossa realidade. Então, hoje nós temos, as pessoas vão procurar ajuda na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, no Seixonoye, na Macumbaria, né? Isso está errado, porque quem é cristão deve procurar auxílio onde? Na igreja, na palavra, nos sacramentos, ser fiel à sua fé. Então é dentro desse contexto que ele está dizendo, nada, nenhum poder, nenhuma dominação aqui neste mundo é maior do que o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, ou qualquer título que queira se nomear. Não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir, né? Então aqui ele já coloca, não só neste mundo, mas no mundo que há de vir. Para onde eu vou depois dessa vida? Para onde você vai? Né? Vai continuar a nossa vida. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu acima de tudo como cabeça da igreja. Olha que imagem linda, né, gente? Deus quis constituí-lo cabeça, mas quis chamar também a sua comunidade para ser o seu corpo. E São Paulo utiliza muito dessa imagem do corpo. Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. A plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. Esta é a leitura do texto. Agora, nesse momento, que é o segundo momento da leitura orante, você vai fazer a sua meditação, né? O que essa leitura diz para você? O que Deus fala por meio desse texto? Qual versículo me chamou mais a atenção? O que preciso mudar em minha vida a partir dessa leitura? Pause o vídeo, 10, 15 minutos, faça essa meditação. Muito bem, tenho certeza que a palavra tocou no seu coração. Tenho certeza que Deus falou contigo. E agora? O que você vai falar para Deus? Qual é a sua prece? Qual é o seu pedido? É súplica? É perdão que você vai precisar pedir para Deus? O que você vai pedir para Deus? É louvor, é agradecimento? É palavras de adoração? Que palavras
que você vai pedir para Deus? O que você vai rezar? Reze, mais uma vez. Pause o vídeo. Né? Faça a sua prece. Dialogue com Deus. Muito bem. Feito isto, feita a sua oração, agora é o momento da contemplação. Fixe o seu pensamento em Deus. Fixe o seu pensamento em Deus, em Jesus. Essa leitura orante, eu não quero induzi-los. Eu estou fazendo a minha oração pessoal aqui, né? Não quero partilhar com vocês para não induzi-lo a ter a mesma visão que eu estou tendo, a ter o mesmo sentimento que eu estou tendo. Mas esse é um texto fácil para a gente fazer esse momento de contemplação. Fique o seu olhar em Deus, fique o seu olhar na Trindade. Coloque o seu coração em Jesus, coloque o seu coração no Espírito Santo. Durante uns 5 minutos, pause o vídeo novamente e fique na presença de Deus. Contemple a presença de Deus. O que Deus vai falar, vai pedir, vai te orientar? Qual é o resultado da sua oração? O que no final dessa oração você vai dizer para Deus? Muito bem, irmãos e irmãs. Esta é a leitura orante da Palavra de Deus. Que lindo, que belo. Magnífico, magnífico. Espero que nós possamos realmente colocar em prática isto. E vamos sair da oração e concluindo também esse momento formativo, rezando a oração do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, fonte viva de bondade. Agradecidos, bendizemos Sua presença salvadora e redentora no meio de nós. Espírito Santo de Deus, fonte viva de ternura, agradecidos, glorificamos Sua graça santificante no meio de nós. Espírito Santo de Deus, fonte viva de sabedoria, agradecidos, proclamamos Sua companhia salvífica no meio de nós. Espírito Santo de Deus, fonte viva de alegria, agradecidos, cantamos com Maria as maravilhas realizadas em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fonte viva da esperança, agradecidos, manifestamos como os profetas e apóstolos, as graças e bênçãos derramadas sobre nós. Espírito Santo de Deus, fonte viva de amor, agradecidos, terminamos com devoção e gratidão o exercício orante da palavra escrita para nós. Que possamos hoje e sempre proclamar com a vida o que lemos, meditamos, rezamos e contemplamos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que possamos fazer com frequência esta leitura orante da Palavra de Deus. Lembrando, leitura, meditação, oração, contemplação. Que Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.